Boa noite. Já passou do nosso horário, caiu aqui a internet, como tudo é ao vivo aqui, a gente tem que passar por essas coisas. Boa noite, graça e paz aos nossos irmãos, você de toda e qualquer religião, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua vida. Estamos iniciando aqui mais um Sharp Talk Podcast, é o terceiro podcast. Hoje o nosso convidado é o nosso irmão e professor André, que esteve conosco na semana passada. Paulo Bispo, ô glória, o pessoal está chegando aí. Hoje nós vamos falar algo muito forte aqui em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Nós vamos estar dando continuidade. Olha, o Pavanati está aí, ó, que bênção. Hoje nós vamos estar dando continuidade todas as semanas. Você que ainda não participou, participe conosco do Sharp Talk Podcast, todas as segundas-feiras às 23 horas. Nós vamos estar entrevistando aqui uma pessoa, graças a Deus. Hoje o nosso pastor e professor André, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Paulo Bispo. O André também está chegando aí, graças a Deus. Todos os nossos seguidores aí, uma boa noite. Já se passa das 23 horas. Paulo Bispo, gostaria de... tá tudo certinho aí, se tá chiando, tinha gente reclamando agora há pouco, aí a live caiu, voltou agora. Vê se o som tá bom aí, se tá todo mundo escutando direitinho. Deus preparou aqui, ó, graças a Deus. Deus preparou um fone aqui, com microfone, um fone gamer, um fone pra live mesmo, para podcast, para estar entrevistando aí. Grande homem de Deus, nosso irmão André, Deus abençoe sua vida. Tem gente chegando aí, estou aguardando as pessoas que vão estar chegando. Confirma aqui para mim, está tudo ok o som, está tudo ok a imagem. Paulo Bispo, meu querido, toda semana você está aqui com a gente. Se você puder compartilhar aí, vai enviando para as pessoas. Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho aqui. Está enviando para as pessoas para participar juntamente com a gente aqui. Dá tempo de você compartilhar aí. Tem gente chegando aí, muita gente chegando. Tá tudo certo? Obrigado. Tudo certo. Muita gente compartilhando. Bastante gente mandando coração, acenando. Hoje é a terceira segunda-feira, o terceiro podcast Sharp Talk, desde o primeiro tem sido uma bênção. Graças a Deus tem abençoado a vida de muita gente. O nosso podcast, bem limpo o áudio. É coisa boa, né, Paulo Bispo? Microfone aqui, fone de ouvido, coisa boa. Uma bênção de Deus. Aguardar mais uns 3 minutos, 5, 4 minutos. As pessoas estão compartilhando, graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo compartilhando. Tem gente chegando aí, bastante gente chegando ainda. Aloísio Daminelli, filho. Dá um oi para nós aí, Aloísio. Se você puder dar um oi aí, aqui embaixo, manda uma mensagem para nós. Se o Aloísio ainda estiver online aí, hoje vai ser algo tremendo. Nós estamos falando sobre o fim dos tempos. Fala, meu amigo de infância. Olha aí, Aloísio, eu me lembro, Aloísio, mais conhecido como Baixinho, estudou com a gente ali, crescemos juntos ali no Guarujá. Não esqueço até hoje, Avenida Atlântica, número 1084, esquina com a Avenida Guarujá. Olha ele aí. Como é que você tá, meu querido? Depois eu vou te dar um oi aí. Já salvei seu WhatsApp. Que bom, é muito gostoso a gente encontrar pessoas de infância, de mais de 30 anos atrás. Muitos anos que eu não vejo. Legal, depois a gente vai estar batendo um papo aí pelo WhatsApp. Bastante gente chegando aí, muita gente chegando. Vou chamar aqui, já vou chamar o nosso irmão André. Tem muita coisa pra gente hoje. Tem gente chegando, Roberto. Tem bastante gente chegando aí. Tem muita coisa pra gente conversar hoje, muita coisa pra gente colocar em dia hoje. Deixa eu ver se eu já consigo chamar ele aqui, meu amigo.
Tô chamando aí, já já ele entra aí, nosso amigo. André, não sei se o André não está conseguindo entrar aqui, deixa eu tentar colocar ele de novo aqui. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Cadê ele? Caiu? Acho que o André caiu. O André acho que deve ter caído. Cadê o André? André, vamos começar o nosso podcast hoje. Ah, tá chegando aí. Ô, meu querido, Opa, Ezequias, agora sim. Ô, benção. paz, meu irmão, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, você, meu irmão? Caiu. Tá cortando. Tá cortando bastante aí, Tô te André. ouvindo bem, você tá me ouvindo aí? Agora eu estou, tá cortando. Tá, eu tô te ouvindo, tô te ouvindo, acho que é a conexão aqui que tá estabilizando, mas tá tranquilo agora. Pra Que mim legal. ficou bom. Muito bom. Como é que você está aí hoje? Como é que foi a semana? Rapaz, graças a Deus a gente tem aqui se engajado, né, na obra de Deus, no reino de Deus, e a gente tá intensamente envolvido aí. Uma palavra, palestra, ministrações, Eu cheguei a ver e acho que você postou, você estava numa igreja regendo um coral. foi uma brincadeira, na verdade, né? Foi um boomerang que fizeram lá e coloquei como se tivesse regendo. Mas de música eu não tenho vocação nenhuma, meu mano. Que legal. André, para quem o pessoal que está chegando agora aí, tem bastante gente chegando aí, graças a Deus. Semana passada demorou até passou do horário, mas foi tremendo. Não sei se você chegou a entrar depois no nosso Instagram. Muita gente assistiu. Foi mais de 1.000 Que bom. visualizações. Muita gente. As pessoas são muito interessadas nesse assunto de escatologia. Muita gente não tem nem noção do que significa. Hoje, André, muita gente durante a semana, eu separei 2 textos e eu vou ler os versículos e eu gostaria que nós fizéssemos diferente hoje. Que você fosse Sim. fazendo uma, não sei se é a palavra hermenêutica ou exegese, eu não me recordo agora, a última vez que eu, faz tempo que eu não leio sobre isso, mas eu não lembro se é hermenêutica ou é uma das duas, ou é exegese dos versículos, Sim. que muita gente me perguntou acerca desses versículos. Eu juntei todos eles, boa noite, Deus abençoe, Aninha. E gostaria que é muito interessante, que é 1 Coríntios, Sim. se estiver com a Bíblia aí, 1 Coríntios 15, Sim. 51, e o outro texto é Sim. 1 Tessalonicenses 4, 11. 1 Coríntios, Sim. então, vamos começar lá. Eu vou ler nos versículos aqui hoje, vamos fazer meio diferente, como muita gente pediu, e as que pediram estão tudo chegando online aí, ó. Ó, o Mateus diz que é forte, irmão. Deus abençoe. Mateus Felipe. Graças a Deus. Deixa eu Coisa fazer a boa. Tô vendo aqui um pessoal, sim. Pode falar, pode falar. Ezequias, homem de Não, tô Deus. vendo. Sim, tô vendo o pessoal aqui também, a Mari é uma aluna nossa, né? Tava semana passada com a gente também. E alguns Amém. queridos aí. Fico muito feliz aí por eles estarem Que bom. participando aí. Mas bora lá, meu amado. Deixa eu fazer a primeira pergunta, professor. Sim. O 1 Coríntios 15, 51 e 1 Tessalonicenses 4, 11 se encaixa? Tem alguma coisa a ver? Tá, vamos lá. Estou aqui, o primeiro aos Coríntios 15 e 51. Estou aberto, né? Deixa eu ir para 1 Tessalonicenses, é isso? Isso. Capítulo 4, 4. Tá, 11. deixa eu só Não, não, pegar 4, aqui para 11 ver não. assim. É 4, 13, desculpa. Tá, 4:13. A partir do 13, não é isso? Isso, a partir do 13, que fala acerca da ressurreição e a Tá, vinda de Cristo. isso. E a Coríntios que Sim, também faz alusão à mesma, tem o mesmo, quase o mesmo conteúdo. sim, não, eles são textos que eles trazem, né? Aí o mesmo assunto, por assim dizer, sobre a questão do arrebatamento, o processo, né, como que vai se dar. Então é que Paulo, em Tessalonicenses, ele vai tocar nesse assunto, mas abordando um aspecto diferente, né? Em Tessalonicenses, os irmãos ali, eles estão, na verdade, um pouco transtornados por ter, ou por ver, né, e por ter perdas familiares, né, irmãos falecendo, e eles ficam ali um pouco que contristados. Então Paulo vai dizer, olha, vocês não se entristeçam, né, por conta disso.
ou seja, pelos seus entes queridos estarem falecendo, né, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito da realidade que após a morte, né, haverá aí a realidade da vida de Cristo, né, tanto para os que estão vivos quanto aqueles que vão morrendo. Então ele vai dizendo e completa isso que é a conclusão do verso 16 e 17, né? Ele vai dizendo que como Deus, ele virá, né, ou melhor dizendo, Cristo, Jesus virá, né, nesse momento do arrebatamento para então resgatar cada um, os vivos e os mortos, no sentido de levar com ele. E aí em Coríntios, em 1 Coríntios, lá na cidade de Corinto, ele já aborda o processo do arrebatamento. Aqui Sim. é a verdade e a realidade do arrebatamento, e lá é o processo. Como isso vai se dar? A transformação, no momento, no abrir e fechar de olhos, no tirar de uma trombeta, o corruptível será revestido de incorruptibilidade, né? Então, é o processo em 1 Coríntios 15 e a realidade e o consolo em Tessalonicenses 4. Tá, então vamos lá então. Eu vou juntar aqui, eu li os versículos do 15 e de Tessalonicenses e eu vou juntar ao mesmo tempo para a gente poder explanar isso aqui essa semana aqui para os irmãos. Vamos lá. O versículo 51 começa dizendo assim, ó, eis que vos digo um mistério. Primeiro, o que Paulo, qual é a referência de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto, quando ele inicia falando isso aqui, ó, eis que vos digo um mistério. Estou falando sobre o mistério, não o restante do versículo. Por que ele disse mistério? Tá, é o mistério justamente do processo. O processo que como se dará o arrebatamento. Porque ele vem trabalhando antes, você falou da exegese e você falou da hermenêutica. Sim. A hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos, né? Sim. A exegese faz parte da hermenêutica. A exegese é a extração, né, por assim dizer, até o termo exegese, quer dizer extrair. Então nós extraímos o sentido, buscamos os originais, as línguas originais, aqui no caso a língua grega, né, os sentidos dos textos. Então isso é a interpretação bíblica, que é a hermenêutica. Então, na verdade, nós não podemos jamais pegar um texto fora do seu contexto, uma palavra isolada, um versículo isolado e um termo isolado. A gente precisa entender, porque inclusive aqui, Paulo, em todo o capítulo 15, nos seus 58 versículos, ele fala de um tema só, que é a ressurreição. Ele começa lá no... Agora que eu olhei aqui, ele começa lá no capítulo 15, e eu estava lendo enquanto você estava falando aí, prestando atenção, e ele vem falando... Quem lê o capítulo 15 sem a epígrafe ou escrito a ressurreição em cima do capítulo, não tem nem noção do que ele está falando, porque ele vem falando de Adão, ele vem falando sobre os mortos, sobre ressurreição, sobre semear. Então, até você chegar aqui, nós chegamos no mistério onde eu perguntei, se você não tiver a boa interpretação da Bíblia, você não consegue entender o que ele vai dizer no versículo 51 a seguir. Então vamos lá. Ele disse assim, eis que vos digo mistério. Ele tá ensinando, ele diz, me perguntaram muito sobre isso. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos ao mesmo tempo. Nem todos vai dormir, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, eu vou ler tudo, você explica. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Outra coisa que dá muito problema nas visões, que tenho amigos que são teólogos que não acreditam em trombeta, que alguém vai tocar uma trombeta, mas o senhor vai explicar para nós. E os mortos, outra coisa, ressuscitarão incorruptíveis e nós, deve ser os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Isso. Pode falar. Sim, mas tem alguma pergunta direta, objetiva? Então, a pergunta que fizeram é sobre isso aqui, ó. Nem todos dormiremos. Quem são qual é a referência aqui? Porque ele está dizendo, nem todos dormiremos, aí ele põe uma vírgula, mas depois ele diz, mas todos seremos transformados. Aí fala no abrir e fechar de olhos, a última trombeta. Se você não quiser entrar no mérito da trombeta, não tem problema. Mas ele entra, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. De novo ele entra, e nós seremos transformados. Que mortos são esses? Por que ele está falando que esses mortos vão ressuscitar através da incorruptibilidade, e nós, os vivos, seremos arrebatados? Vou continuar aqui, o 53, ó. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Que referência é essa? O que ele está falando? Que incorruptibilidade é essa? Que corruptibilidade é essa? Quem são esses mortos e quem são os vivos?
Vamos lá. Primeiro, quando ele diz assim, nem todos dormiremos, né? O termo dormir é um eufemismo para a morte. Então, nem todos vamos morrer, Sim, né? Nem todos vamos morrer. Então, vamos lá. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo e os que estão vivos. Todos serão transformados, os mortos e os vivos. É necessário essa transformação, porque ele vem dizendo que no céu, a carne, né, ou seja, essa matéria, ela não poderá adentrar na realidade celestial. Por quê? Porque esta carne, ela é frágil, ela é limitada, ela é corruptível em, no mínimo, dois sentidos da palavra corrupção. Que ela se entendi. desfaz, né? A corrupção, a gente pode entender, para entender esse termo, né, do que Paulo está dizendo, em um dos significados, é com o ferro que vai se deteriorando, ele vai se corrompendo, porque vai se desfazendo. Então, é sujeito à morte, é sujeito à corrupção, né? Então, corrupção nesse sentido de que o corpo, esse corpo biológico, físico, ele é mortal, ele é perecível, né, nesse sentido. E corruptível, e corrupção, no outro sentido, que é de fato afetado pelo pecado. Então, isso que é corruptível, ele precisa ser transformado ou revestido da incorruptibilidade. Se a gente lê o texto, como eu disse, né, que a gente tem que interpretar dentro de um contexto, antes Sim, Paulo vai falar sobre um corpo vigoroso, sobre a questão de termos, nós teremos um corpo no céu, né? Então, no céu nós não seremos almas incorpóreas, nós seremos, de fato, seres humanos resgatados em todos os aspectos da humanidade, inclusive no corpo, porém, não corpo como esse. E ele dá o exemplo aí do Adão, né, o primeiro Adão, o último Adão, ele dá o exemplo da semente, a árvore, né, corpos celestes, corpos terrestres, ele diz se existe um, existe o outro também. Então ele entendi. vem trabalhando desde o verso 34 a respeito da realidade de um corpo, a diversidade do corpo. Olha que coisa interessante. A continuidade do corpo e a diversidade do corpo. Para mostrar que na eternidade no céu nós teremos a identificação. Cada um terá, como nós temos a estética que nos diferencia uns dos outros, Sim. né? A estética mesmo, os traços, enfim, um mais baixinho, o outro mais alto, um mais magro, outro Nesse novo mais corpo vai existir bem. também? Haverá distinção. Eu só estou Hum, pegando aqui para a gente fazer esse paralelo. Que tranquilo. aqui na Terra nós temos essas diferenças, essas características que nos definem esteticamente. No céu, Paulo vai também dizer que teremos uma diferenciação. Não nesse mesmo nível. Não estou dizendo que lá tem uns que vão ser baixinho, barrigudo e careca. Senão a gente tira até a esperança de uns, né? Não pode tirar a esperança de ninguém. Com certeza. Né? Mas, brincadeiras à parte, meu amado, o que acontece? Então, essa corrupção, ou seja, esse corpo sujeito, isso aqui não pode herdar o céu. Porque isso aqui, esse corpo, ele, na verdade, é esse corpo afetado pelo pecado, nas suas limitações, nas suas enfermidades, enfim, né? Então, corrupção e incorrupção. Então, mortalidade e imortalidade. No arrebatamento, no processo, de vivos e de mortos. Então, se estiverem mortos, ressuscitarão. Nós, Paulo dizendo que estivermos vivos, seremos também juntos, né? E isso ele completa lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ele também diz isso, né? Que nós, os mortos e os vivos, nos encontraremos nessa fração de segundo, né? Que ele fala que é num momento, essa Sim. palavra no original lá é átomos, essa partícula, né? A menor partícula divisível. Então, ele usou Nossa. esse conceito do átomos. Embora nós sabemos que hoje o átomo pode ser dividido em nêutrons, prótons e elétrons. Mas ele usa, né, o que ele tem lá de recurso literário, que é o átomos. No momento, um abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos também. Então, a transformação dos mortos e dos vivos se dará no mesmo momento, e aí encontraremos com o Senhor. Estou juntando os dois textos, Tessalonicenses e 1 Coríntios, né? Nós nos Sim. encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Mas aqui é o processo, como eu disse, 1 Coríntios, o processo, como vai se dar isso? Né? De uma forma abrupta,
de uma velocidade incontável, né? Tanto é que é chamado de arrebatamento, porque é raptus, né? A palavra é raptus, Sim. arrebatamento, Sim. tomado com violência e subitamente. Sim, com força. Então, sim. ele fala isso. Então, ele fala aqui o processo, como isso vai se dar, e em Tessalonicenses ele fala da realidade do arrebatamento. Entendi. Acho que fizeram uma pergunta aqui, só um minutinho, professor, que eu vou perguntar. Ó, Yasuki Uchiha perguntou aqui, ó que interessante, ó. Então, isso aqui eu ia perguntar para o senhor, ainda ele acabou de perguntar. Muita gente, várias linhas teológicas não acreditam nisso, mas nós escutaremos Sim. as trombetas, realmente existem essas trombetas, é uma alusão, uma simbologia? Veja bem, bom, a Bíblia diz que a trombeta soará, né? Paulo está usando aquilo que o povo no Antigo Testamento conhecia, que eram as trombetas. As trombetas, lá no Antigo Testamento, ela tinha o seu propósito de convocar o povo, de avisar o povo, de ajuntar o povo, né? Então você tinha várias formas de tocar a trombeta, cada uma no propósito. Então você tinha a trombeta que ela era tocada num som contínuo, num som retinindo, né? Então todos os sons eram conhecidos, né, pela nação de Israel. Quando era tocado, da forma que era tocada, já se ouvia. Então já sabia se era para se ajuntar para sair para a guerra, se era para se ajuntar porque tinha uma reunião solene. Então ele usa essa convocação através, né, da trombeta lá no Antigo Testamento e usa aqui, ó, Deus também ajuntará o seu povo por meio da trombeta, né? A questão não fica muito clara se essa trombeta, ela de fato será ouvida, será algo assim ouvido, né? Porque o que a gente precisa entender é o seguinte: Deus, ele tem, né, a capacidade de falar dentro da mente de cada um de nós. Não é isso? Então não precisa ser audível aos tímpanos, aos ouvidos aqui, tá certo? Ao sentido da audição. Sim. Deus, ele pode, como ele fala conosco, né? Eu sei que é uma coisa bem extraordinária, mas ele fala conosco, ele se comunica conosco. Sim, eu literalmente. acredito, não cortando o assunto do senhor, eu acredito que o nosso espírito, ele vai ouvir, eu acredito que o nosso espírito não vai ser uma trombeta, um barulho que os nossos ouvidos carnais vão ouvir, mas eu acredito que vão desaparecer, mas o nosso espírito, que se comunica com o Espírito Santo, o mundo espiritual, neste momento ele vai ouvir. Isso, eu acredito dessa forma. Exato. Então, assim, na verdade, o que a gente precisa entender do texto não é nem esses detalhes, se isso será literal ou não, mas o que está envolvido no significado, na simbologia, né? Na metáfora aqui. Então, é algo assim, que como uma pessoa ouve uma trombeta, identifica e sabe, né, que está sendo convocado, da mesma forma, Deus, de alguma maneira, vai também nos chamar, né, para si. E nós ouviremos o chamado. E ele usa aqui como trombeta. E em Tessalonicenses, ele fala ainda o seguinte: será com voz de arcanjo, com alarido. Então, olha só como ele traz aqui, né? Ou seja, talvez Jesus enviará o próprio arcanjo neste momento. Eu estou falando de uma possibilidade. Sim. Eu não estou aqui, né, falando categoricamente, mas de uma possibilidade que Jesus ele dará ordem ao arcanjo, tá certo? Para tocar a trombeta, ou seja, para convocar. E aí o texto vai dizendo lá em Mateus, né, que ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra nesse momento, né? Então, se é literal ou não, não se sabe ao certo. Mas uma coisa é certa, que haverá essa convocação, e ele usa, né, porque ele está comunicando coisas espirituais das quais nós não sabemos exatamente a realidade, e ele usa esses simbolismos e esse conhecimento que nós temos aqui na Terra. O exemplo disso é o Apocalipse. Então, quando João vai descrever as questões eternas, celestiais, que ele vê, ele usa aqui, a gente chama de símile. Símile é aquilo que é semelhante. Ó, é como. Não é exatamente, mas não tem como descrever algo, né, que a gente não sabe, na verdade. Mas ele precisa comunicar essa verdade. Então, quando diz que as ruas no céu são de ouro, não é que literalmente elas são de ouro, metal, ouro, mas que elas têm aí esse aspecto valioso,
algo bonito, precioso, enfim. São comunicações simbólicas que tentam nos comunicar algumas verdades, que literalmente podem não ser, mas é algo que tenta aproximar e expressar. E as nossas limitações de conhecimento aqui, elas são muito parcas, elas são muito limitadas de fato, né? Para falar de uma realidade que ultrapassa qualquer capacidade de imaginação. Então, é fato. Será muito mais glorioso do que nós concluímos ou conseguimos imaginar. Será muito mais belo, mais atraente. Então, assim, é muito mais tudo, né? Com certeza. Eu acredito que tudo que está escrito aqui, eu acho que não é vou ser bem, bem claro, não acho que não é 5% do que há de acontecer. Exato. Então, deixa eu ver aqui. Perguntaram aqui, ó, se Deus vai falar nosso nome. A Bíblia fala que no céu vai ser entregue uma pedra e nessa pedra vai ter um novo nome, mas no arrebatamento, se eu puder responder? Não, eu não vejo texto bíblico para a gente afirmar que sim, também que não, né? Mas que sim, não vejo essa questão de chamar pelo nome. Inclusive, lá em Apocalipse que você citou, essa pedrinha com o novo nome, é simbólico, né? Sim. Quando fala de nome, que nós teremos outro nome, não é que necessariamente aqui eu sou identificado como André, lá Sim. vai ser outro nome, Renato, sei lá, né? Jorge. Não é nesse sentido. E a gente precisa entender justamente essa história bíblica veterotestamentária, até no Novo Testamento também. Por exemplo, quando Deus mudava nome de pessoas, é porque Deus estava mudando natureza, realidade, né? Então, quando o Jacó passa a se chamar Israel, é porque ali há uma história que Deus ele inicia, né? E aquele velho homem, aquela velha história, fica para trás. O Novo Testamento não é diferente, quando ele também encontra e muda o nome das pessoas. Teu nome era Cefas, agora vai ser chamado de Pedro. Sim. Né? Teu nome era tal, vai ser chamado de tal. Então, aqui é uma representação disso, que o Apocalipse traz, né? Mas assim, não é que literalmente nós teremos outro nome, mas será outra realidade, né? Teremos outra natureza. Então, é nesse sentido mais simbólico do que literal. Fizeram uma pergunta aqui também, professor. Isso nós conversamos a semana passada. Aqui, eu vou jogar aqui na tela. Jesus virá buscar a igreja após a grande tribulação? Ou isso aqui é a pergunta que eu mais recebo. Ou a igreja será levada antes? Tá, ou após ou antes, né? Ou no meio. Ou no meio. Falta perguntar no meio. Porque você tem 3 linhas de pensamento. Você tem o pré, o mid e o pós. Né? Então, tem uma corrente na teologia que pensa que a igreja será levada antes, que é o pré-tribulacionista. Né? O mid-tribulacionista pensa que é no meio, ou seja, haverá 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio da grande tribulação. 7 anos que completa lá as 70 semanas de Daniel, aquela coisa toda. E tem outros que acreditam que será após. Então, acabou a tribulação dos 7 anos, a igreja é levada. São 3 correntes de pensamento. Tá? Então, assim, elas podem estar certas, cada uma delas? Pode. Só uma estará certa. Agora, para a gente saber, eu acho que só quando acontecer o arrebatamento, né? Mas são 3 linhas possíveis. São 3 linhas possíveis. O que a gente precisa tomar cuidado é com aquele pensamento que não tem, de fato, base nenhuma. Mas quando se fala de soterologia, calvinismo, arminianismo, quando se fala de escatologia, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, mid, pós, são possíveis interpretações, tá? São possíveis. Né? Então, assim, a gente, muitas vezes, cada um tem as suas preferências, é mais convencido por alguns argumentos, alguns versículos e tal, né? Mas, assim, a gente não pode dizer que o outro que pense diferente, eu sou pré, o outro é pós, ele é um herege. Isso que a gente precisa tomar muito cuidado, que eu tenho visto nas redes sociais. A gente precisa ter muito cuidado, tá certo? O Santo Agostinho, um dos principais teólogos da história da igreja, ele disse que naquilo que é essencial na doutrina bíblica, no evangelho, a gente precisa ter unidade. Naquilo que não é essencial, a gente tem diversidade. E em todas as coisas, caridade. Então, esses temas, nós temos grandes homens na história e grandes homens de Deus e mestres na atualidade
que eles divergem entre si. Né? Então, assim, a gente percebe que é uma coisa complexa, não fecha exatamente. Aí vai depender muito de quem trata do assunto, se tem bons argumentos, se consegue colocar os seus argumentos de uma maneira a convencer o outro, né? Enfim. Mas, assim, tem as três possibilidades. Como vai ser? Eu exatamente não sei. Agora, se você quer perguntar, assim, qual eu acho que faz mais sentido, aí eu posso falar. Mas também não falo, não, o outro está errado. Não, que para mim, até hoje, até agora, né? Eu posso mudar isso, de repente, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu tenho outra posição na escatologia. Mas para mim hoje faz mais sentido o pré-tribulacionismo. Então, eu acredito, tá certo? Eu também. Que a igreja será arrebatada antes. Mas eu não chamo os outros irmãos, né, que acreditam diferente, teólogos e ensinadores, enfim, que eles estão assim, são hereges. Não, eu não sou louco de chegar a esse ponto. Mas para mim faz mais sentido a igreja ser arrebatada antes. Inclusive, o pastor Napoleão Falcão, que eu cresci ouvindo o pastor Napoleão Falcão, tem 78 anos, é um grande mestre, o senhor conhece, de escatologia, e eu cresci desde 5, 6 anos ouvindo ele pregar, e ele sempre pregou que a igreja é que a igreja sim vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas eu aprendi também com o pastor Genésio, que falecido, que era o meu pastor, ele sempre me ensinou, filho, se for pó, ele falava assim, ele caipira, ele não sabia teologia, mas ele falava, se for pó, ele falava assim, pós, o importante é que você tem que estar preparado, meu filho, independente se vai ser, porque tem crente assim, não, se for depois, não, tranquilo, eu me preparo depois, porque eu ouço muito de crente, pastor, se a igreja for arrebatada, depois do arrebatamento, vai ter conversão, posso ficar tranquilo? Eu vou ser arrebatado antes? Vai ter arrebatamento depois, como a gente estudou semana passada, vai ter chance. Aí quando eu falo, vai ter que perder o pescoço, vão cortar as unhas, tirar as unhas do pé, da mão, aí eles mudam de ideia. Mas o que o senhor falou é verdade. Eu acredito muito que a igreja sim vai ser arrebatada no início. Quando eu digo professor, eu digo ali, não vai ser moleza não, vai ser fácil não, porque essa geração, a gente não falou sobre isso, eu acredito que essa geração não está preparada para o arrebatamento, não. Eu falo com toda sinceridade para o senhor. Pelo que eu conheço, o senhor conhece mais do que eu, porque pelo que eu vivi de igreja, de evangelho, essa igreja precisa passar uma tribulaçãozinha para poder receber esse passaporte, esse visto para ser arrebatada, porque a igreja de hoje está muito longe do que eu conheci, do que era evangelho. Não sei se o senhor concorda comigo. Eu penso o seguinte, Ezequias, que a igreja ela vai muito mal, né, na atualidade. A igreja é instituição. Descrédito, superficialidade, mundanismo, enfim. A igreja é instituição. A igreja de Cristo, que necessariamente não equivale à igreja instituição, eu quero dizer é que nem todos aqueles que participam de igrejas evangélicas de fato é povo de Deus, né? Agora, a igreja de Cristo, os salvos, aqueles que são alcançados pelo sangue do Cordeiro, que são regenerados, esses sempre estarão prontos para o arrebatamento. Sim. Porque é o Espírito que os sela, que os santifica e que os guarda. Então, quem é de Cristo, em todo momento está pronto. Quem não é de Cristo, em nenhum momento estará pronto. E a gente confunde muito, então, essa questão, e a gente avalia esse contingente de quase 50 milhões de evangélicos declarados no país, a gente acha que isso equivale aos salvos. Não equivale aos salvos, né? Então, você pode ter, como disse o teólogo, na igreja, muitos filhos, a igreja pode ter muitos filhos que Deus não tem. E Deus tem muitos filhos que a igreja não tem. Então, assim, se Jesus viesse hoje, quem subiria? Os salvos. Se Jesus viesse daqui a 20 anos, quem subiria? Os salvos. Então, os salvos e a noiva de Cristo sempre está preparada. Sempre. Agora, muitos que fazem parte de movimentos evangélicos, inclusive muitos teólogos, pastores, pregadores e pessoas destacadas, nem sempre eles equivalem aos salvos, né? Sim. Mas assim, se Jesus viesse hoje, quem subiria? Aqueles
a quem o Cordeiro alcançou com seu sangue e com o Evangelho. Penso eu dessa forma, né? Quando o senhor diz salvos, se eu quiser responder, não tem problema. O senhor acredita que tem muita gente salva que não frequenta templo? Pode ser, pode ser. Porque a salvação não está condicionada a eu estar dentro de uma instituição religiosa, que nós teimosamente chamamos de igreja. Com isso, eu não quero alimentar esse movimento, né, moderno de desigrejados. Sim, sim. Porque eu não vejo a possibilidade de um salvo não desejar ter comunhão e conviver com a sua família de fé. Não quer participar de uma instituição, uma denominação, que tem um CNPJ? Não tem problema, não vejo problema disso. Mas se recusa a caminhar com um grupo de pessoas, né, que ele chama de irmãos e família da fé, e periodicamente eles se reúnem para orar, para celebrar a ceia, para batizar, para estudar a Bíblia, para exortar uns aos outros e para repartir os dons espirituais em um culto comum, que seja numa praça, que seja dentro de uma casa, que seja onde for. Não importa o lugar. O que eu vejo o problema é esse não desejo e essa proposta egoísta, individualista, de pessoas que pensam que não precisam de outras pessoas e elas são autônomas na fé. Sim. Né? Então, eu vejo um extremo, por um lado, dizendo que aqueles que também não pertencerem a um rol de membro de uma igreja, não entrar nos parâmetros da denominação, não vão ser salvos. Eu não vejo também isso como algo bom, porque você está indo para um extremo, está colocando a salvação em um condicionamento a pertencer a um movimento religioso. Sim. Né? Então não é bem por aí que a Bíblia ensina. Por outro lado, nós temos também o outro extremo dizendo, olha, também isso não é necessário. Então a gente precisa achar um equilíbrio. Eu preciso sim conviver com um grupo de irmãos, decidir caminhar na vida com eles, inclusive os dons espirituais não têm sentido no indivíduo. Os dons espirituais só no têm coletivo. Sentido, não só os dons espirituais, os carismáticos que a gente chama, profecia, línguas, variedades, curas, aquela coisa toda, mas os dons ministeriais, né? O pastor, aliás, vamos aqui na ordem do Efésios 4:11, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. Isso aqui só tem sentido, verso 12, 13, 14, 15, 16, Paulo diz lá em Efésios, só tem sentido se eles forem usados para a edificação dos santos, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todas as vezes, aqui é eclesiologia, né? Tanto escatologia, né? É a matéria, é eclesiologia que a gente trata disso. Mas a questão esses dons e tudo isso só faz sentido num coletivo. Todas as vezes que Paulo, ou Pedro, ou o próprio João vai falar sobre o povo de Deus, sempre é no coletivo. Corpo de Cristo, edifício de Deus, lavoura de Deus, né? Esqueci lá outro termo, mas todos são coletivos. Então, corpo, edifício, lavoura, povo, nação. Tudo remete ao coletivo, nada ao indivíduo. Então, a gente só precisa achar um equilíbrio, né? De fato, tem igrejas aí que é possível que Deus está falando assim, sai dela, povo meu. Mas, é verdade. Mas a gente precisa ter cuidado aí nesses extremos, né? Por que eu fiz essa pergunta para o senhor, para a gente adiantar o Tessalonicenses? Porque é muita gente que nos chama no direct, pessoas que a gente conheceu nessa caminhada, muita gente que se decepcionou. E eu já vi muita gente usando a própria Bíblia para dizer, não, você não tem que se decepcionar com o homem, você tem que olhar para Deus. Eu entendo, concordo, mas não é assim que funciona também não, professor. Porque a gente se decepciona muito. E chega, às vezes dependendo do ambiente que você frequenta, você acaba morrendo espiritualmente, morrendo na fé sim. Tem muita gente que eu conheço aí decepcionada, triste, magoada, sem força nenhuma para poder frequentar uma igreja. É difícil. Eu não lembro de estar escrito que uma pessoa, onde é que diz que é mais difícil de você conquistar uma pessoa ferida? É mais ou menos isso? Provérbios, isso. É mais fácil você conquistar uma cidade murada do que um irmão ofendido, né? Isso, irmão ofendido. Então, porque eu vejo as pessoas só criticando, e quando eu sento para conversar com essas pessoas, a gente começa a entender o lado dessas pessoas. Porque tem muito, isso que é o problema, a parte de
não é religião que o senhor falou, instituição, não tem como fugir disso. Instituição é terrível. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, que ela está ali, ela passa por cima de quem ela tiver que passar. Eu vivi isso a vida inteira. Eu fui consagrado a presbítero com 18 anos de idade. Eu vivia focado dentro da igreja. Eu ia para culto da consagração de manhã, não faltava, era culto segunda, terça, quarta, quinta. Hoje, eu vou ser sincero com o senhor, eu tenho vivido e entendido que, não entrando no grupo do desigrejado, como disse o senhor, mas de ficar focado dentro da igreja todos os dias. Você não tem tempo, você não cuida de você. Vou ser sincero com o senhor. Aí se eu chego a uma idade, eu conheço muitos pastores com 70 anos, 80, foram abandonados por pastores presidentes, doentes porque trabalharam 50 anos na igreja, não teve plano de saúde, nunca fez uma academia, nunca caminhou, tudo era igreja, Deus vai cuidar de mim, Eu tinha esse pensamento, é Deus que vai cuidar de mim, eu estou fazendo a obra, quando eu ficar doente, Deus vai me curar. E não é assim que funciona. Com o tempo eu fui percebendo que não é desse jeito que funciona. A gente precisa sim cuidar da nossa saúde, do nosso psicológico, intelectual. Quantas pessoas eu conheço que nunca estudou, não fez um curso, acreditando em profecias mentirosas. Tenho amigos que até hoje estão acreditando em profecias de 20 anos atrás, que nunca vão se cumprir, porque não foi Deus quem falou. Então, a gente tem que amadurecer. É aí que entra o Senhor, porque é aí que entra o que o Senhor falou, Bíblia. É aí que entra a palavra. Que a igreja, que ela tem escola dominical, curso de teologia, tem um ensinamento, as pessoas são mais maduras. Eu falo porque o amigo que eu tenho da presbiteriana, da metodista, ele tem um outro pensamento. Você conversa com um crente pentecostal, tudo para ele é xarabacaia, já quer entregar revelação, tudo para ele é o diabo, e a gente começa a entender e aprender que nem tudo é o diabo, que nem tudo é feitiçaria, porque se está dando certo, é Deus, está dando errado, alguém fez para mim obra de bruxaria, alguém escreveu meu nome em algum lugar. E às vezes não é nada disso. Eu aprendi que a minha vida financeira estava dando errado porque eu precisava estudar educação financeira. Então, as pessoas confundem as coisas. Eu entendi que eu precisava gastar menos. Eu entendi que eu precisava me organizar. Então, tem coisas que a gente precisa fazer isso. A gente precisa estudar, sim. A gente precisa pensar no futuro. Eu cresci, o futuro pertence a Deus. E não é bem assim. O futuro chega, o Senhor é abandonado por muita gente. A religião em si, a instituição, me perdoe, te chuta quando o senhor não serve mais, esquece, seu telefone não toca mais. Então, voltando nesse assunto desigrejado, eu entendo essas pessoas, já conversei com várias delas feridas, machucadas, que não precisava só de um apoio, de uma ajuda e foram abandonadas. Se o senhor quiser fazer alguma ressalva em cima disso? Não, que eu acho que vai dar pano para manga, né? Senão acho que a gente vai fazer vai fugir um pouquinho do assunto, que eu acho que não sei se, me parece que é para se ater mais à escatologia, né? Sim, mas sim. Assim, é uma realidade, infelizmente, tem aí as suas questões, né? Tem experiências ruins, tem uma realidade triste, mas por outro lado, a gente precisa entender que a Igreja de Cristo, ela é de fato cuidada pelo Espírito Santo, e a gente só não pode confundir, como eu disse, né? Então, as instituições têm lá pessoas salvas, gente de Deus? Claro que tem. Como também não tem, porque é um lugar público. E, infelizmente, há uma ala imatura, né, do movimento do evangelicalismo no Brasil, como no mundo todo, e sempre houve. Então, também não é uma novidade, não. Desde o Novo Testamento, nós vemos, e Paulo exortando, por exemplo, a igreja de Corinto, né, a igreja talvez mais carismática do Novo Testamento, a imaturidade de alguns irmãos. E a gente precisa ensinar, precisa estar tentando corrigindo uma coisa aqui, outra coisa ali, enfim. Mas é isso, a igreja somos nós, né? Também a gente não tem a ilusão de encontrar, como diz alguém, né? Se você encontrar em uma igreja perfeita, que não tenha problema, que não tenha pessoas problemáticas, corra dela, porque se você entrar nela, você vai estragá-la. É isso mesmo. Então, é uma realidade, mano. Vamos só continuar aqui, porque faltam uns 15 minutinhos para a gente encerrar. No texto de 1 Tessalonicenses, aqui, ó, tem algo muito interessante. Por quê? Porque eu me lembro quando me formei em teologia, tinha um debate muito grande do arrebatamento e da vinda de Cristo, que são duas coisas diferentes. O versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4, ele diz assim, ó, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Aqui está falando da volta de Cristo. Ou está falando do arrebatamento? Porque no arrebatamento Cristo não vai descer, ele vai vir nas nuvens. Aqui diz, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí voltou de novo falando do arrebatamento. Então, fala aí um pouquinho do 15 e 16 de Tessalonicenses 4 para nós. Tá, vamos até o 17, então, como eu disse, para a gente ter todo o material aqui depois do texto. Nós, então, o que ficarmos vivos, de novo, é o que está lá em Coríntios, seremos arrebatados, e entra de novo, arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso, então a volta de Cristo equivale ao arrebatamento. O arrebatamento é a volta de Cristo e a volta de Cristo é o arrebatamento. É a mesma coisa, né? Agora, como a gente precisa, pelo menos, adotar uma linha de pensamento, porque senão a gente vai ter dificuldade de fazer a ligação das coisas. Por exemplo, o pré-tribulacionista, o pré-milenista, ele vai acreditar que a contagem dos 7 anos, ou a tribulação, começa com o arrebatamento da igreja. Correto. Então Jesus, né, nessa visão, nessa interpretação, nessa corrente teológica, acredita-se que Jesus ele virá em 2 fases. Sim. De uma forma invisível, ou não a olho nu, para arrebatar a igreja, e na segunda fase, ou seja, no final da grande tribulação, de uma forma visível, né? Então, nós temos a segunda vinda de Cristo, porque a primeira é que ele veio aqui há 2000 anos atrás. Essa é a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo seria o arrebatamento, né, secreto, tá certo? Em 2 fases, que é para levar a igreja e depois para vir, né, no final da grande tribulação. Então, arrebatamento e vinda de Cristo diz respeito a um mesmo evento. Sim, então. É o que eu aprendi e sempre ensinei o tempo que eu dei aula na escola, lá na igreja, principalmente na escola dominical e no curso bíblico. Arrebatamento, nessa visão pré-tribulacionista, arrebatamento invisível. E depois do cumprimento dos 7 anos, a vinda ou a volta de Jesus Cristo de forma visível. Ele vai vir nos ares, que ele vai, todo olho o verá. É assim que eu sempre acreditei, assim que eu aprendi. Fizeram outra pergunta aqui, professor. Vou jogar aí, sobre escatologia. Vamos continuar. A segunda besta é também conhecida como... O senhor respondeu isso semana passada. Também conhecida como falso profeta? Ou não tem nada a ver? Isso. Vamos lá, até para os irmãos saberem qual o texto que nós estamos falando, né? Vamos lá. Lá de Apocalipse, que é o capítulo 13. Opa. Capítulo 13, né? Encontra aí as 2 expressões, tá? Até para a gente dar... semana passada eu acho que a gente não citou textos e tal. Não citou. Só para a gente dar uma embasada aqui. Então, o capítulo 13, de 1 aos Coríntios, vai aqui dizer, né, nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 10, fala da besta que subia do mar. Esse é o anticristo. Tá? A besta que sobe do mar é o anticristo. Deixa eu só fazer uma leitura rápida aqui. O senhor continue. Ele diz, e me pus sobre a areia do mar. O que achar interessante, o senhor faz a interpretação para nós. Ele viu, ela tinha 7 cabeças, alguma interpretação o senhor vai passando. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, 10 diademas, sobre as cabeças, o nome de blasfêmia. E a besta era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a boca como de leão, o dragão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então aqui, vamos parar aqui. Aqui está falando do anticristo. Sim, esse é o anticristo, a besta que sobe do mar. Ou seja, um líder, né, mundial, certo? Um líder mundial que ele surge, né, então, das nações. E ele é o anticristo, esse líder mundial que é contra tudo aquilo que se chama Deus, o anticristo. Sim. Verso 11. Tem muitos vídeos na internet, muita gente. Esse líder mundial que todo mundo comenta, principalmente nos dias de hoje, que é o anticristo, o senhor acredita que ele já nasceu, vai nascer, que ele é alguém conhecido? Muita gente falou que ele tem que ser judeu, realmente ele tem que ser judeu?
Veja bem, o líder, o anticristo, ele é um líder político, né? Então, ele é um líder político. O falso profeta, ou a besta que sobe da terra, é um líder religioso. Então, a gente precisa entender essas duas questões. Se a gente, para saber se ele já se encontra no nosso meio ou não, isso é impossível. Ah, Tá? entendi. Só vão ser conjecturas, divagações, né? Não, isso aí não tem como saber, isso é impossível saber. Já tentaram, fizeram tentativas, já foi o Papa, já foi presidentes, alguns dos Estados Unidos, já foi o Saddam Hussein, já foi o Hitler lá atrás, né? Brincadeiras à parte, disseram que até o Lula já também. Aí esse anticristo, né? Brincadeiras à parte, não há como precisar isso. A questão é, o anticristo é uma figura que será um líder a nível mundial, tá? De dimensão mundial, no aspecto político. Então, um líder no aspecto político. Esse é o anticristo. É a besta que sobe do mar. O Sim. mar representa, então, os povos reunidos, as nações. Né? Quando diz aqui, que eu já vi várias interpretações, que tinha 10 diademas, que fala, são 10, aqui estão falando de nações, 7 cabeças, 10 chifres. Chifre na Bíblia está falando de autoridade, poder. São nações, são Exato. países que vão apoiá-lo? Sim, então a gente percebe que é uma coligação de fato, né? É um conjunto. Então nós vemos o mundo estruturado para isso. Então você tem a União Europeia, você tem o Mercosul, né? Você tem o euro que financeiramente, economicamente reuniu, né? Você tem lá o G4, o G10, o G sei lá o que mais. São vários grupos, né, que são formados no sentido econômico, político. Então você tem já essas estruturas principiadas. Você tem essa tentativa de unificar economicamente, né, politicamente, tá? E até culturalmente você percebe que isso vai sendo proposto, né, de pouco tempo para cá, inclusive. Você não tinha essa proposta 200 anos atrás. Então isso vem surgindo após a Segunda Guerra Mundial, né, onde caem alguns impérios, onde vem surgindo outros e onde vem sendo criado estruturas para unificar. A ONU foi criada, por exemplo. Né? A gente vê, como alguns acreditam que Israel é o ponteiro no relógio de Deus, a volta em 1948 de Israel, né, do povo judeu, melhor dizendo, à terra de Israel. Tem muitas profecias, né, da figueira, né? Inclusive 2021 para 22 se completa o tempo da figueira. Exato. E são possíveis interpretações, mas num todo, sem entrar em detalhes, porque é uma infinidade de detalhes, né? Como você falou aqui. Você achar importante, para mim os 404 versículos do Apocalipse é importante, para a gente interpretar e tem coisa, né? Então, assim, são 404 versículos, né? Já deu um estudo aí há anos atrás, não lembro quantos anos, 10, 12 anos atrás, inclusive, nessa proposta de estudarmos os 404 versículos de Apocalipse. Mas, enfim, é muito simbolismo, né? Você tem muitas representações. Mas só para resumir que a pergunta do Paulo, bispo, foi sobre o falso profeta, que é a partir do verso 11. Né? Se a besta, na verdade, né? Se a besta era o falso profeta, de fato. Aqui já é outro líder, que é o líder religioso. O líder religioso, aí sim, terá que ser judeu. Alguns pensam que será da tribo de Dan, porque na contagem dos 144 mil, a tribo de Dan não aparece. Sim. Lá em Gênesis capítulo 49, se não me falha a memória, verso 10, alguma coisa assim, fala que Dan é uma serpente junto ao caminho. Enfim, né? Lá em Daniel, alguns até pegam essa informação, dizendo que possivelmente será uma pessoa num perfil de um homossexual, porque não terá o respeito do amor das mulheres. Algumas características reunidas, tá? Eu nem estou falando se uma coisa é boa, é ruim, não estou entrando nesses méritos. Eu estou falando de que essas informações, na visão de alguns, a gente precisa entender que não há um consenso. Não há um consenso. Não há uma interpretação, como a gente já falou. Então, assim, se você vai pela corrente mais de um viés pentecostal, a tendência é uma. Vai para o viés das igrejas da teologia reformada, a tendência é outra. Então, eu estou partindo aqui, eu estou dando essas informações, porque eu entendo, inclusive, que talvez o nosso público maior aqui é pentecostal, a linha pentecostal, né? Então, a gente está trazendo essa linha que é mais
aderiram, e é a maioria, a grande maioria, porque a grande maioria, os membros da igreja, ou a igreja em maior volume no nosso país, é de origem pentecostal, né? Então, poucos, é muito menor o público dos reformados. Então, assim, são duas linhas teológicas, como eu disse. Uma tem lá coisas que, para mim, fazem sentido e outras não, e outra tem coisas que fazem sentido e outras não. Então, a teologia, a gente precisa entender que ela vai se fazendo. A teologia se escreve a lápis, no sentido que a gente está 2000 anos construindo teologia. A teologia não vem da Reforma em 1517, ela vem lá de trás, né? Lá antes ainda do Constantino, de 312. Então, a gente tem o Atos capítulo 15, ali já começa o concílio, o primeiro concílio da igreja. E agora, o que vai fazer? Esses gentios estão vindo... Já tinha a teologia... Já tinha problema com Jesus e os fariseus. Ali já tinha uma controvérsia já grande, né? Desde aquela época. Se for lá para trás, acho que até já Moisés já tinha, né? Sim, acredito nisso. Deixa eu só fazer a última pergunta aqui, 56 minutos. Depois nós vamos fazer mais podcast com o senhor. Eu vi que o senhor ama falar de escatologia. A gente vai pegar aí uns estudos e o senhor vai passar para a gente. Ó, vamos começar assim, fazer umas 4 semanas, ver com as pessoas aqui, umas 4 semanas... tratando do assunto tal, o senhor que vai organizar para não ficar muita pergunta saindo fora do texto, contexto. Mas aqui, só para encerrar aqui, essa besta que subiu da terra, muita gente me pergunta sobre isso, aí ela continua aqui, e ela fala, que nós perguntamos sobre a vacina, né, lembra? Que fala aqui, ó, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, ele diz assim. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número de homem é número de homem, e o seu número é 666. E vamos encerrar falando sobre isso. Sim, o que seria o sinal, o número 666, né? Por que eu não podia comprar? Por que está fazendo alusão ao líder religioso aqui, que é a besta que subiu da terra? E por que ela está dizendo aqui, não vai poder comprar, não vai poder vender, se não tiver escrito nome ou número? E que número é esse? E ele disse, quem tem entendimento, calcule. Isso, o número da besta e dá o número, né? Como eu disse, há muitas interpretações que foram feitas ao longo da história, né? E até a história recente. Como eu disse, né? Já disseram até que o Papa era aí a besta, né? E fazem cálculo lá por exemplo, está escrito lá na estola, né, na roupa do Papa, né? Vicaris Dei Cleris, Filii Deis in Terris, né? É o substituto do Filho de Deus na Terra. Aí pegaram números romanos e fazem o cálculo da 666. Lá atrás, lá os Néros, os Césares também, em números romanos, cada letra significa um número e faz da 666, ou seja... Nessa ideia, já teve um bocado de 666 aí, muitas figuras na história. Inclusive, no cortando assunto, inclusive, você sabe que esses códigos de barra que começa com 79, tem um professor que diz que todos esses códigos, e eu já somei da 666 mesmo, esses códigos de barra. E aí tem esse professor de teologia, não vou citar o nome dele aqui, ele fica dizendo que tudo já tem um código, o 666 já está em tudo, tudo que a gente tem que tem código de barra. Eu acho que isso não faz sentido. Acredito que não faz sentido. Não vejo base para isso. Mas, enfim, a questão assim, primeiro, a gente precisa entender. Aqui, o que está sendo proposto, né, no sentido da informação, é que haverá um controle, de fato. Haverá um líder que ele terá controle absoluto sobre a vida das pessoas, sua vida econômica, né, sua vida, enfim, será um controlador. Sim. Tá? Esse é o ponto que talvez para a gente entender, né, no geral. Então será um período de controle, um período de fato de opressão, um período de proposta de escravidão mesmo sobre o sistema que está sendo imposto, né? Esse é o ponto. A segunda pergunta então, o que é esse número? Nós não sabemos e nunca saberemos, porque este número é para aquela época. Né? Para quem estiver naquele momento. Entendi. Então, hoje, não tem nem sentido, não tem nenhum porquê nós decifrarmos, descobrirmos esse número, porque para nós isso não fará sentido. Isso fará sentido só e saberão os que viverem esta época.
Entendi. Né? Então a gente precisa entender também que algumas mensagens aqui, elas de fato nunca serão por nós entendidas e descobertas, porque não é para o nosso período, então não faz sentido nós descobrirmos isso. Né? Então é para aquela época. Então tudo hoje é conjectura. Há esse desejo de querer decifrar os mistérios, né? E aí marca-se data, Jesus vai vir em tal data, olha, o anticristo é esse, ó, a marca da besta é essa. As pessoas, elas querem de fato, muitas vezes, descobrir ou falar coisas que Deus nem as deixou compreender. Entendi. Né? O que nós precisamos entender é o seguinte, e o livro de Apocalipse, para nós, não é um livro a ser desvendado, porque ele já é uma revelação. O Entendi. próprio livro diz isso, né? Capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo. Então, o livro, o Apocalipse, já é uma revelação. Agora, qual é a revelação do Apocalipse? Que Deus está conduzindo a história, que Deus está no controle da história, que Deus já determinou o fim desde o começo, que Deus levará a cabo o seu projeto, o seu plano, que Deus triunfará sobre todos os impérios, sobre todos os povos, sobre toda a oposição. Isso foi revelado lá para Daniel, na imagem da estátua, os impérios sendo derrubados um a um, cabeça, peito de prata, né? Os lombos de bronze, as pernas de ferro de barro, representando os impérios Sim, os principais impérios. até o final dos Grécia, tempos. Babilônia, né? Roma, Isso, Persa. exato, Roma, exato. Então, só para a gente entender, a revelação do Apocalipse é essa, né? Isso nos dá conforto, isso nos dá segurança, esperança e um entendimento que a soberania de Deus é mostrada no Apocalipse, que já tem o final de todas as coisas. Os detalhes, eles não são os mais importantes, ou não é o mais importante do livro de Apocalipse. É que nós queremos saber, né? Há uma certa positividade na curiosidade, é isso que a gente precisa fazer mesmo, estudar a Bíblia, mas sempre nesse entendimento que, de fato, há pontos no Apocalipse. Eu quero falar uma coisa aqui, Ezequias, que eu acho muito interessante. Pode falar. No capítulo 10. Deixa eu vir aqui para o capítulo 10, só para a gente Apocalipse? entender. Capítulo 10. Isso, capítulo 10. Só para falar aqui, pontuar algo que eu acho curioso, no mínimo vai ser para deixar algumas pessoas curiosas aí. Tá? O capítulo de número 10 do Apocalipse, verso 1 ao 4, e é o 4 que eu quero destacar, mas eu quero ler desde o 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu, o João dizendo, ia escrevê-las. Ou seja, esses trovões e essas vozes eram mensagens que Deus estava comunicando para o João. Sim. Ele disse, eu iria escrevê-las, mas ouvi a voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. João ouviu mensagens de Deus a respeito do futuro, que ele não foi autorizado a escrever e nós não sabemos. Então o Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, ele não fala tudo que vai acontecer e nem traz pormenores. Essa que é a questão. Então a gente precisa entender que tem uma agenda de Deus que ele não abriu para nós nos seus detalhes. Mesmo porque tudo que Deus nos comunica há um propósito objetivo, real, e que faz sentido para a vida de cada um de nós. Se isso é para uma época que a igreja não participará, então não faz nem não tem o porquê, não tem nexo, nós sabemos hoje que não é para nós. Entende? Então, só para a gente... Né? Mas a gente é curioso, a gente quer saber de tudo, né? Faz parte. Professor, já passou da hora, já deu uma hora tranquilo. Aí. Sei que o senhor precisa descansar também. Se o senhor estiver disponível, a gente vai fazer, sim, se agradar seu coração aí, umas 4 semanas só falando a respeito do Apocalipse, mas aí o senhor separa para a gente o que o senhor acha interessante. Aí o senhor vem com tudo pronto para a gente só sentar, anotar, a gente ouvir
como se fosse um seminário. A gente marca aí umas 4 segundas-feiras, ou outro dia, que você achar melhor, fora do podcast. A gente faz aí, eu anuncio aqui, faço um cartaz, a gente faz aí umas 4 semanas direto também, para estar estudando, porque não dá tempo. Cada versículo leva muito tempo para poder explicar, para poder explanar, porque uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra, e um assunto muito interessante. Ó, bastante Sem gente aqui dúvida. tremendo, muito bom. Tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez o senhor por estar aqui com a gente, por ter cedido aí o seu tempo, que eu sei que o seu tempo vale ouro, está abençoando a nossa vida. Fico agradecido demais, sei que as pessoas estão... Aí o Paulo Bispo está sempre a favor, ele disse, eu sou a favor. Nós vamos fazer sim, Coisa boa. coisa boa. Deus abençoe o senhor mais Tá uma vez. certo. Pode falar. Tá, Ezequias, eu agradeço, meu amado. Para mim é sempre um prazer, é sempre uma alegria muito grande. Eu compartilho a palavra de Deus quase que diariamente, né? Nos cursos aqui que a gente tem, os cursos de teologia, né? Quase que diariamente, cursos diferentes, turmas diferentes, aí online, presencial. Inclusive, deixo o convite aí para quem quiser, né? Isso. Todos os assuntos da teologia em níveis, seja bacharel, nível médio, teologia bíblica, enfim. Nós temos curso em diversas propostas de estudo bíblico, né? Então, a gente tem o Teologia Bíblica, que é uma proposta muito interessante, que é estudar todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, um por um. Então, nós temos esse curso chamado de Teologia Bíblica. Uma vez a semana, transmissão ao vivo, sala virtual, ou totalmente EAD, aulas gravadas em vídeo, enfim. Esse é o Teologia Bíblica. Quem quer conhecer a Bíblia toda, livro por livro, autor, tema, personagem... enfim, né? Tudo que pode ser extraído nesse conhecimento mais panorâmico, mas também muito útil. Aí você tem o médio de teologia, que é o mais clássico, né? Teologia sistemática, martiologia, eclesiologia, escatologia, enfim. E você tem nós temos o bacharel, que já é um nível mais profundo, né? Então aí você tem temáticas como, por exemplo, nós vamos iniciar na próxima segunda uma matéria nova, aconselhamento pastoral. Vou abrir, inclusive, essa matéria para quem não é aluno, só quer fazer essa especialização em aconselhamento. Então, teremos aí, por volta de 8, 10 semanas de aconselhamento pastoral, o que faz parte da grade curricular do curso Bacharel em Teologia. Então, o curso certificado, né, tudo certinho, CNPJ, história escolar, enfim, grade curricular, né, identidade estudantil, que é a famosa carteirinha que dá desconto culturais, cinema, teatro, circo, livraria, enfim, tudo o que manda, tudo o que recomenda o figurino aí, né, da estrutura teológica, tá? Então, assim, nós temos mais diversos ferramentais lá, né, para dar suporte ao aluno. Grupo de WhatsApp, professor disponível 10 horas diariamente, de segunda a sexta, né? Aí você pergunta o valor, não vou nem falar, porque eu falo é muito barato. Então, quem assim, quiser, o pessoal que quiser, digita aí, se eu conseguir, digita o contato aí, para deixar salvo aqui. Começa vai tremer um pouquinho aqui, porque tá meio... Não tem problema, você quiser seguir, você vai seguir lá, o André, @André Agnus, é isso? Isso, exato. Isso, tá aqui, ó, só você clicar, começa a seguir. Tem o WhatsApp, né? Isso, esse aqui é o WhatsApp, chama lá professor André no direct também, ele vai explicar tudo de novo para você. Mais uma vez, Deus abençoe a todos que estão com a gente. Gente, deixa eu dar só, já que o pessoal está aqui, todos os dias, nós estamos durante 7 dias em campanha, todos os dias eu faço live de oração. É muita gente chamando aqui, fazendo pedido de oração, pedido, pessoas com depressão, espírito de suicídio, problema na família, problema com porta de emprego, pessoas que estão vendo vulto, todo tipo de problema, seja ele no âmbito físico, espiritual, sentimental, psicológico, as pessoas nos procuram. Então, todos os dias a gente faz uma live aqui. Quem não participou da semana passada, começou hoje, nós estamos usando o Salmo 91, que é a base da nossa campanha de oração que estamos clamando aqui, clamamos ao vivo junto com os irmãos. Quem não assistiu a live de hoje, é só você ir lá no meu feed, ela já foi postada. Hoje teve conosco, inclusive, o pastor Marco Aurélio, o senhor conhece ele, que é muito seu amigo, gosta muito da sua pessoa. Sim, Marquinho. Isso. Então, ele esteve com a gente hoje ministrando aqui, trazendo uma palavra de Deus. Semana que vem, conto com todos vocês aqui, vai estar conosco aqui, eu não sei se vai dar para mostrar aqui, mas vai estar aqui, ó.
Aí acho que vai estar ao contrário aí, que é o pastor Fábio Soares, ele é pastor da igreja, primeira igreja batista em São José dos Campos. Ele é bacharel em teologia, pós-graduado em ciência da religião, ele é especialista em cultura judaica. Então, dia 27 de Coisa boa, setembro, viu? é dia 20, isso, dia 20, é 27? Ah, é na última, é isso? Acho que não, acho que eu me enganei. É isso? É na última? Isso, é na última, eu tô confundindo, gente. Isso aqui é na última. Na semana que vem, deixa eu pegar aqui só para não, para quem vai, aqui, isso, aqui, ó, eu que mandei errado aqui, ó. Isso aqui é o pastor Valmor Moreira. Foi Deus que nos presenteou também, professor. Isso aqui, ele é desembargador da República, lá em Brasília. Uhum. Ele é presidente das bolas de neve do pastor Rina, você deve conhecer ele. Sim, pastor Setor, Rino, então, lá do sim. setor de Brasília inteiro. Ele que cuida de todo o setor em Brasília. Ele é desembargador da República, advogado, e vai estar com a gente aqui semana que vem. Então, semana que vem é o pastor Valmor Moreira, pastor professor André, se puder estar com a gente ao vivo aqui também, nos apoiando, vai ser uma Cultura benção. Israel, é isso? Cultura Isso, Israel? isso. Tá, eu recomendo, o pessoal não pode perder, porque assim é uma matéria que vai contribuir muito para a compreensão dos textos bíblicos, tá? Então é fundamental essa matéria e incentivo você que está participando hoje, que você não deixe, porque assim é algo pouco abordado, né? Infelizmente, em muitas igrejas, até algumas propostas de ensino Sim, aí, mas assim aproveitem, porque isso é uma riqueza, não é todo mundo que vai tratar sobre, né, a cultura de Israel, e isso é muito proveitoso. Então, incentivo aí que estão participando hoje, que participe aí, aproveita, né? amém. Professor, fica com Deus, todo mundo fica com Deus. Quando Te encerrar abençoe. a live vai estar aqui, vai ser postada. Se você puder compartilhar para estar abençoando outras pessoas também, eu vou ficar agradecido. Uma boa noite, Deus possa estar Um abençoando a todos. abraço. Fica com Deus. Amém. Paz, tchau, tchau.